2h45 em Brasília. Chegou a hora de conversar com o Dr. Ravan Leão, que é agente socioeducativo, advogado, especialista em políticas públicas, ex-conselheiro tutelar. Muito bem-vindo ao Justiça na Tarde, doutor. É um prazer estar aqui na rádio novamente, né, podendo debater temas tão peculiares aí e atuais, né, na sociedade. Doutor, a gente fala da situação da criança que está na rua, não exatamente que mora na rua, mas que fica ou pedindo, né, dinheiro, muitas vezes com a presença dos pais, inclusive. Mas a gente sabe que em muitas famílias existe a situação da dificuldade alimentar, da vulnerabilidade social. Mas o que a gente pode fazer? Porque, na verdade, existe uma Constituição e existe o dever de todos, não só dos pais, mas do próprio Estado, nosso, como sociedade, de cuidar dessas crianças, de zelar por essas crianças, né? O que ocorre? O Brasil, né, as pessoas têm um certo pensamento de achar que a pessoa só está na rua, a moradia na rua, ela vai ser considerada uma pessoa em situação de rua. A situação de rua, ela inclui a moradia, aquelas pessoas que passam a maioria do seu tempo, né, na própria rua, utilizando a rua como meio de vivência do dia a dia. Isso também considera uma pessoa em situação de rua. No caso dessas crianças, que por vezes são utilizadas por suas famílias, pedindo, né, no caso ali, o pessoal até fala assim, ficar pedindo esmola, né, chega final de ano, você vê em semáforos e essas questões, isso é combatido sim. O Estado, ele não tem uma ideia como se diz, de repressão no campo policial quanto à criança na situação. A depender do caso, quanto à família, pode haver crime sim, mas, em regra, isso é um papel do campo social. Nós temos uma política nacional para a população em situação de rua. E dessa política existem vários serviços públicos feitos, em tese, alguns pelo CRAS, né, pelo Centro de Referência de Assistência Social, outros pelo CRES, a depender do caso. E desses serviços prestados, existem alguns que agentes públicos vão, né, alguns deles até com formação em serviço social, ou seja, assistentes sociais, vão até essas pessoas, oferecendo esse serviço, dizendo a elas que há uma estrutura do poder público que pode acolhê-las, que vai ter alimento, que eles vão poder ficar ali por um determinado período, como se fosse uma residência. Existem os serviços de acolhimento, os serviços de abordagem social. Esses serviços envolvem tanto o adulto, quanto alguns mais especializados para as crianças, com a ideia de retirá-las dessa condição, sabendo que a exposição na realidade de rua, ela traz vários riscos à proximidade da violência, da drogadição, dos abusos, né, desses abusadores aí conhecidos como pedófilos. E aí há uma ação do poder público frente a isso, só que infelizmente não é tão efetiva, né? O volume de crianças passando por isso, a gente percebe que é grande. Então, em tese, nós temos um sistema que precisa melhorar a sua efetivação, ele precisa ser mais efetivo. Então, assim, digamos que a pessoa está ali no sinal, fica com pena, porque realmente dá pena, né, de ver aquela criança naquela situação. Dar o dinheiro ali é uma opção, ou a gente está só alimentando o problema? O que a pessoa deve fazer ali como cidadã por aquela criança, doutor? Se a gente for fazer uma análise pelo lado do coração, pelo lado da solidariedade que está dentro de cada um de nós, todos nós vamos querer ajudar. Contudo, quando há essa ajuda, de fato, a gente não está resolvendo o problema, a gente está alimentando, de repente, a pobreza, a gente está manutenindo essa condição de pobreza. Por quê? Porque esse dinheiro que é recebido ali, se essa pessoa não estiver inserida em projetos sociais do poder público, a família dela sendo inserida no mercado de trabalho, ela não vai sair daquela condição, ela vai se manter naquela condição. E o ser humano se adapta à condição, inclusive, àquela ruim. E aí, quando a pessoa dá esse dinheiro, então, ela, ao invés de ajudar, talvez ela está piorando essa condição, deixando que a pessoa se mantenha naquilo. Então, como cidadania, o melhor não é dar o dinheiro. E se chamar aquela criança, pegar um pouco do tempo, o nosso tempo, parar o veículo, identificar de quem é o familiar, perceber o que não tem, fazer uma ligação nos números existentes para resolver alguma situação semelhante. Por exemplo, a gente tem um Disque Direitos Humanos, isso é até bom para o ouvinte, é o número 100.
A gente faz uma ligação nesse número 100, inclusive pode ser anônima, e informa ali o local, as características do que está acontecendo. Havendo violação de criança, idoso, mulher, pessoa com deficiência, etc., esse Disque de Direitos Humanos, ele vai atuar, ele vai acionar Ministério Público, Defensoria, Polícia, etc., para resolver aquela situação. Mas não com o intuito de combate, de opressão, e sim do papel do Estado de promover o bem-estar social, né, que no modelo americano chama-se o welfare state, né, o Estado social de bem-estar. O Brasil tem uma política pública muito especial para isso, que é a assistência social, prestada gratuitamente a quem dela necessitar. Então, quando a pessoa, eu, cidadão, ou você, enquanto repórter ou radialista, vai lá e dá um dinheiro, a gente não está dando assistência social, a gente está dando benesse, a gente está fazendo filantropia, a gente está manutenindo a pessoa naquela condição. A assistência social ela existe para alavancar, para tirar a pessoa dessa condição social de vulnerabilidade. Falta da estrutura também para quem trabalha não só nos conselhos tutelares, mas em todo o processo, né? Porque a gente, ontem inclusive, a gente conversou muito aqui no programa sobre a assistência, por exemplo, na delegacia da criança e do adolescente, seja como autor ou vítima ali a criança. Em toda essa estrutura que deveria proteger a criança e o adolescente, falta um pouco de estrutura mesmo, né, para trabalhar, e pessoal muitas vezes especializado para isso. Isso, para o ouvinte, para ele entender, a gente tem um sistema, ou seja, um conjunto de pessoas e órgãos chamado Sistema de Garantia de Direitos. Ou seja, são pessoas e órgãos que trabalham para garantir o direito. A gente tem vários direitos escritos na Constituição e eles precisam sair do papel. O legislador coloca no papel e o Poder Executivo, por meio de prefeito, governador e presidente da República, vão tirar isso do papel. E aí, essas estruturas, seja ela no campo social, o CRAS, o CRES, por exemplo, em seus serviços, né, vamos pular o serviço de acolhimento, de abordagem social, seja a polícia especializada para identificar um eventual crime que ali esteja acontecendo e tendo quanto vítima a criança ali inserida, correto? O sistema de saúde, o sistema de educação, o sistema voltado à empregabilidade e capacitação, a gente tem o terceiro setor aí ao lado, o sistema S. Esses sistemas, eles por vezes não estão conversando entre si, nem o Poder Judiciário, o próprio MP, nós não temos um sistema único de conversação dos serviços públicos prestados dos três poderes. E por não ter essa articulação profícua e forte, isso acaba deixando a vulnerabilidade mais grave do que ela já é. Porque nós temos o órgão, temos as pessoas, e às vezes por elas não terem articulação devida, acaba não fazendo o serviço público como devia ser feito. E a gente vê esse volume cada vez maior do que está acontecendo na rua. E outros problemas também fazem uma pessoa estar na rua. Exemplo, tem gente que tem dinheiro, tem condição e tudo, porém a casa dela ela não é bem tratada, sofre bullying, violência, e na rua essas pessoas veem uma condição de acolhimento. Olha só, mesmo sem uma estrutura de teto, moradia, as pessoas se sentem melhor na rua. Temos também esse fenômeno a ser enfrentado. E lembrando, essa situação da criança na rua, o senhor chegou a citar já essa questão, mas só para a gente explorar um pouquinho mais. A criança fica mais suscetível ali à marginalização na rua, porque apesar de muitas vezes estar até perto do pai, da mãe, no sinal de trânsito, por exemplo, fica mais fragilizada, né? A criança fica exposta. Exato. O que acontece? Hoje eu posso falar uma parte aqui por formação, até por ser especialista em políticas públicas, ou por empirismo, por trabalhar com adolescente em conflito com a lei, que além de advogado, eu sou agente socioeducativo aqui no Distrito Federal. E aqueles adolescentes que ali estão inseridos, cumprindo uma resposta do Estado frente ao ato fracional que cometeram, foram crianças que por vezes também acabaram se tornando crianças infratoras. E quando você bate um papo, e até em algumas pesquisas que a gente acha na própria Rede Mundial de Computadores, você percebe que a prevenção primária, ou seja, a família, na escola, a igreja, a comunidade, aqueles atores ali da escolinha de futebol, escola de jiu-jitsu, né? Por exemplo, em Ceilândia, onde eu resido, a gente tem um trabalho de jiu-jitsu grande aqui do mestre Cláudio Careca,
Ceilândia Jiu-Jitsu, que é para cuidar exatamente, em parte, desse público, fazer com que ele tenha ocupação. Porque uma criança que esteja ali, inserida nessa situação de se aproximar de alguém para vender um produto ou para pedir algo, ela está suscetível a ser abordada e, por estar em desenvolvimento, ela pode ser mais facilmente atraída para algo que é ruim, para uma venda de droga, para cometer um crime, pode também ser vitimada de crime em virtude desse seu desenvolvimento, que é notório, que ela ainda está em desenvolvimento, está naquela condição extrema por não ter outro caminho, e essa vulnerabilização transforma muitas dessas crianças em crianças infratoras. E é bom lembrar aqui para o ouvinte que a criança infratora, por força do artigo 105 do ECA, ela não tem nenhuma punição, nenhuma sanção, nenhuma responsabilização. Responsabilização tem um adolescente. A criança, ela vai ser acolhida, ela vai ser protegida. Medidas de proteção dadas tanto pelo juiz da infância, quanto pelo conselho tutelar, encaminhando para psicólogo, para escola, matriculando em creche, escola, em todas as estruturas sociais, educacionais e culturais existentes, exatamente para transformar essa criança num adulto cidadão de direitos e obrigações. Então a gente sabe disso, o sistema sabe, mas como eu digo para você, não é tão eficiente como deveria. E no caso os pais, a gente sabe que existe a vulnerabilidade social. Mesmo assim, existe a responsabilidade de parte deles, até porque cada caso é um caso. Teve situação em Manaus, que foi feita denúncia de que os pais estavam alugando os filhos para pedir dinheiro em sinal de trânsito. Então, assim, são casos e casos, né, doutor? A gente tem que... A denúncia serve justamente para isso, né? Porque pode haver um caso de real necessidade e outro não, né? A responsabilidade é dos pais, né? O que acontece? Dentre as medidas de proteção, algumas delas são exclusivamente feitas pelo juiz da infância. Que isso, para quem é do direito, mas para a população não vai entender muito bem, de repente por não ter essa formação, é a reserva jurisdicional, ou seja, reservado ao juiz esse ato. Que ato é esse? É a colocação em acolhimento institucional e, de repente, o encaminhamento a uma família substituta, de guarda, tutela, adoção. Ou seja, tem uma família ali natural, que nessa nasceu, ou família extensa, avô, avó, prima ali convivendo, só que estão explorando. Se dessa exploração incorrer, por exemplo, num crime doloso punido com reclusão, por força do próprio ECA, automaticamente haverá a suspensão desse poder por parte do juiz. Cometeram esse crime, ponto. Se cometerem outros crimes com pena maior de 4 anos, lá no Código Penal, pode o juiz suspender também esse poder de família. Legal. Agora, quando o juiz entender que não houve nenhum crime, mas a situação ali de exploração está vulnerabilizando a criança, ele pode retirar essa criança dessas famílias e colocá-las nos acolhimentos, que são unidades de responsabilidade do poder público, que essa criança pode ficar lá, ser reavaliada a cada 6 meses por 18 meses, até ser encaminhada de volta para a sua família natural, se o magistrado entender, ou extensa, né? Ou ainda colocada sob guarda, ou tutela, ou ainda para adoção. Então, existe essa medida extrema de intervenção do Estado, que deve ser mínima, mas sempre buscando a proteção integral da criança. A criança, ela está acima até mesmo desses interesses que envolvem o adulto, o adolescente, ou seja, a criança, ela tem precedência no atendimento, absoluta prioridade nesse atendimento. Doutor Ravan Leão, que é agente socioeducativo, falou com propriedade aqui, advogado, especialista também em políticas públicas, já foi conselheiro tutelar. Doutor Ravan, agradeço muito a sua participação e a gente espera que nesse Dia das Crianças a questão seja muito maior do que dar um presente para um filho ou para o sobrinho, ou uma bola para aquela criança que está no sinal de trânsito, mas que seja oferecer condição e lembrar que a criança não tem criança de rua, tem criança em situação de rua e que a gente tem o dever de cuidar delas também. Exato, eu desejo um feliz Dia das Crianças para todas as crianças, sobretudo aquelas aqui da minha gloriosa Ceilândia, né, a maior região administrativa do DF, quiçá maior periferia do país. E a gente sabe quanto é difícil que essas crianças enfrentam, e se cada um de nós, ao menos, agir com a ideia de buscar e pressionar o poder público para fazer o seu papel, a gente já está fazendo muito por elas. Ok, muito obrigada.